sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Hoje é segunda-feira e eu tô começando esse vlog porque eu simplesmente estava com saudade de gravar um vlog. Eu gosto muito de gravar vlog. Eu espero que vocês gostem também. Essa semana eu não tenho muitas coisas grandiosas e mirabolantes pra fazer. Eu vou já pra academia e eu vou fazer aqui minha skincare. E enquanto eu faço, eu passo o protetor solar, os passos básicos, porque eu só acabei de tomar banho, lavei a pele. E aí eu vou passar só hidratante e protetor solar para poder ir para academia. Então, vamos conversar. E enquanto eu faço aqui, eu queria comentar com vocês que, gente, é moda, né, ter TDAH agora na internet. E eu não julgo porque a internet, ela traz alguns conhecimentos pra gente. E aí acaba que você se identifica com muita coisa e é normal você suspeitar que possa ter também. Então, pra mim isso não é um problema. Mas eu sei que se tornou um pouco cool, né, legal você ter algum transtorno para alguma coisa. Tem até já alguns memes e piadas sobre isso. Mas existe a parte que incomoda, a parte que as pessoas que querem ser incluídas nesse nicho, elas não consideram que uma pessoa que tem TDAH eu pelo menos, né? Sou altamente inconstante, muito. E isso gera um pouco de frustração, gera um pouco de vergonha, porque eu começo 1 milhão de projetos e não termino. E meu cérebro precisa gastar muito mais energia em fazer um esforço muito maior do que as pessoas típicas para conseguir se manter constante em muitas coisas. Então, eu já nem lembro porque eu comecei esse assunto. Eu ia falar alguma coisa para vocês. Ah, lembrei. Perdoem, vocês, tô explicando aqui pra vocês, né, o motivo dessas coisas, mas eu já comecei a estudar inglês 1 milhão de vezes, eu já comprei curso na internet e não consegui fazer, eu já paguei curso presencial e fui só um semestre, então, é uma coisa que, ai, meu protetorzinho tá acabando. Esse protetor, gente, é tão bom, eu já usei vários desse e é o que eu mais gosto, e ele tá no finalzinho, olha só, vou ter que comprar outro. Então, comprem as coisas com meu link, por favor, porque vocês me ajudam. Eu já misturei 1 milhão de assuntos, mas voltando para o assunto da constância, né? Que eu tenho dificuldade de ter constância. Essa é uma das características do TDAH que mais me incomodam, que mais são acentuadas na minha personalidade. E essa inconstância é muito ruim, porque eu tô vestida pra academia. Às vezes eu vou uma vez pra academia e passo meses sem ir. Eu tenho dificuldade em ter constância na alimentação saudável, que eu preciso ter. Eu tenho dificuldade em manter os projetos que eu inicio. Então, eu já tive loja de roupa, já. Nossa, já. Tanta coisa que eu começo com muita empolgação, mas que vai esfriando, sabe? E a gente vai ficando sem forças, sem ideias, sem criatividade, sem energia pra continuar. E isso é uma característica do TDAH, porque o TDAH, falando de como funciona o cérebro, não tem dopamina suficiente. A dopamina é o que dá prazer, motivação, incentivo, ânimo para você continuar fazendo as coisas. Então, por isso que acontece geralmente essa queda, né? Você começa super empolgada e você vai caindo ali na motivação e na constância, porque vai faltando dopamina. Então, o cérebro precisa fazer muito esforço para permanecer em uma coisa. E assim, às vezes eu consigo, às vezes não. Tenho pedido muita graça ao Senhor para ser constante nos momentos de estudo bíblico, de devocional, de oração, porque isso é inegociável. Outra coisa que eu queria falar com vocês é que tem gente que diz, porque eu tenho tal transtorno, então eu sou assim, ponto final. E, gente, a única pessoa que é imutável é o Senhor, isso é um atributo de Deus. Nós não somos imutáveis, então nós precisamos ser constantes. Por mais que haja uma questão dessa, né, que é uma questão de um transtorno, mas nós precisamos ser constantes. E se a gente não consegue pela nossa própria força e habilidade, nós precisamos clamar, implorar por socorro ao Senhor. Então, é isso que eu faço, né? Tudo eu coloco em oração, mas principalmente as coisas que de fato eu sou incapaz de realizar, eu coloco em oração, especialmente essas coisas para que Deus me ajude, me sustente, faça o seu Santo Espírito agir em mim para que eu possa conseguir fazer as coisas, principalmente que são coisas referentes ao Senhor e ao reino do Senhor, que é o serviço, a igreja, a devocional, o estudo bíblico, oração, tudo isso é inegociável.
Então, independente de transtorno, independente disso, claro que é uma batalha, uma luta muito maior, mas eu tenho colocado em oração durante muito tempo isso. E é isso, eu conversei sobre essa inconstância, porque tudo isso, tá vendo, 1 milhão de assuntos, tudo isso, 7 minutos falando pra dizer que eu quero aprender inglês, gente. Eu preciso aprender inglês. Eu tô ali no finalzinho do nível básico. Eu travei nessa passagem do nível básico para o nível intermediário e não consigo avançar. E aí já paguei curso, 1 milhão de coisas e não consigo avançar. Então, eu quero inserir novamente o estudo do inglês na minha rotina. E aí, eu não sei como é que eu vou fazer isso, porque mudar a rotina, mexer na rotina, para mim também é muito difícil. Me adaptar a uma nova rotina é um evento imenso, grandiosíssimo. Então, orem por mim. É isso, orem por mim, porque é difícil, mas o Senhor em tudo nos sustenta. Então, peço oração. Tá caindo um temporal lá fora. Eu tô aqui no hall do prédio. A chuva ali é a academia, só que eu preciso atravessar daqui pra lá. E eu fui só deixar o lixo e já voltei assim, ó, super molhada. Tô esperando pelo menos diminuir um pouquinho, porque tá muito forte. O último take, que foi o take que eu abri esse vlog, a gente conversou sobre inconstância, né? Sobre um traço da minha personalidade, infelizmente, com influência do TDAH. E aí, simplesmente eu sumi do vlog, porque eu comecei o vlog na segunda, abri o vlog na segunda, e hoje já é sexta-feira. Mas vamos fingir que nada aconteceu, que o vlog tá seguindo normalmente. Finjam aí por mim, por favor. Porque durante a semana aconteceu várias coisas, alguns problemas pessoais, e por isso eu não pude gravar, mas seguimos aqui, estou aqui. E o que é que eu vou fazer hoje, sexta-feira? Estou indo agora no salão, eu vou fazer o alisamento, acho que eu vou cortar só as pontinhas, mas vou fazer o alisamento, o retoque do alisamento, que a última vez que eu fiz, eu acho que foi em junho ou julho, se eu não me engano. E olha só como tá bem grande. Meu cabelo ele não é cacheado, ele é levemente ondulado, bastante volumoso. E assim, o que mais me incomoda é que eu tenho muito frizz. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Acho que dá pra ver, olha. Aqui tá pouco. Tá pouco porque, enfim, mas eu tenho muito frizz e é isso que mais me incomoda. E eu sempre penso em parar de fazer alisamento pra ver como é que é o meu cabelo de verdade, sem alisamento e tudo mais. Mas quando os frizz começam a aparecer, eu já começo a ficar desesperada e desisto da ideia. Eu já faço alisamento tem, acho que uns 16 para 17 anos. Tem muito tempo. Então, quando eu comecei a fazer, foi com 15 anos, foi o meu presente de 15 anos da minha tia, que era cabeleireira. E aí, desde então, eu não parei mais. E aí acontece às vezes, né, de eu tentar ver como é que ele é, mas quando eu começo a ver os frizz ficando muito evidentes, aí eu desisto. E é isso que aconteceu hoje. Eu desisti da transição e vou lá fazer o retoque do meu alisamento. Ah, e eu não poderia esquecer. Estou aqui com minha eco bag. Pensa numa pessoa que ama eco bag. Minha eco bag, minha garrafinha de água e o meu Kindle. Como eu falei no último vídeo, o meu Kindle e eu somos quase uma pessoa só. Então, eu levo para todas as saídas que eu faço, porque vai que surge uma oportunidade de leitura. E eu acho que terei, né? Porque eu vou passar bastante horas lá no salão. Então, vou fazer uma transição de como vai ficar meu cabelo. Para mim vai demorar horas, mas para vocês vai demorar apenas alguns segundos. Tcharam! Gente, como eu amo o meu cabelinho assim, bem escorridinho, sem frizz. Olha, gosto muito. Por isso que eu não abandono o alisamento. Eu acabei de chegar em casa, parece que foi super rápido, mas não. Demorou simplesmente 4 horas. Eu tô chegando em casa agora, tô aproveitando aqui os últimos minutinhos de ar-condicionado aqui no carro, porque hoje tá aquele tempinho aqui que parece que vai chover, tá nublado, mas tá muito quente, tá muito abafado.
E ai, eu sempre reclamo de calor nos meus vlogs, então já virou tradição aqui, né? Enfim, cheguei em casa, vou juntar minhas coisas, avancei bastante na leitura do meu livrinho, eu acho que eu acabo amanhã. Eu preciso acabar um livro em fevereiro, porque em janeiro eu li 5 livros, e agora em fevereiro não consegui concluir nenhum, por vários motivos, mas sigo tentando, e eu acho que eu vou conseguir acabar um livro amanhã, falta bem pouquinho para terminar, eu avancei bastante agora enquanto eu tava no salão, e é isso. Gente, subi, tomei banho, almocei, comi uma laranja pra ver se eu engano o meu estômago com um docinho pós-almoço, sendo um doce saudável, a laranja. Mas, meu Deus, não engano o meu estômago com fruta. Eu amo fruta, amo laranja e como muito satisfeita, mas eu preciso de um doce de açúcar. Eu já comi a laranja, já escovei os dentes, já esperei meia hora e eu continuo pensando no doce, no chocolatinho. Mas, como eu estou tentando, né, melhorar essa minha alimentação, então eu vou tentar outra coisa agora pra me fazer esquecer do docinho, que é... vou fazer crochê. E agora o meu projeto é fazer uma touca. Eu vou vendo uns vídeos aqui, eu tô tentando procurar, deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês o jeito da touca que eu quero, porque principalmente quando eu faço o alisamento é muito bom eu enrolar o cabelo e botar a touca segurando, porque no outro dia, quando eu durmo assim com o cabelo enrolado na touca, no outro dia o cabelo amanhece ainda mais lisinho, então eu quero fazer essa touca. Eu tinha e eu acho que eu dei pra alguém e agora eu quero uma que eu fiz, então vou mostrar aqui pra vocês qual é essa touca. A touca que eu tô falando é tipo assim, ó, sabe? E aí, não é nada de touca de sair, realmente é só pra segurar meu cabelo enquanto eu durmo ou durante o dia. Não sei quando eu vou acabar. Provavelmente eu não vou terminar esse crochê ainda nesse vlog, mas futuramente eu mostro pra vocês como ficou. E quando faz esse procedimento de alisamento, ele fica mais claro. Meu cabelo é um castanho médio, mais ou menos, eu acho. E quando eu faço, principalmente essas duas mechas aqui, elas ficam muito claras. Deixa eu ver se vocês conseguem ver melhor assim. Tá vendo? Acredito não. Vocês viram que é o que eu falei, crochê é paciência. Porque eu tava fazendo a rosinha, vocês viram. E essa rosinha, ela tinha que ter 5 pontinhos, 5 pétalas. E aí eu acho que eu entrei em um lugar no começo que não era pra eu ter entrado, porque a minha rosa tava com 6 pétalas. E aí, como eu não sabia até onde eu tinha errado, onde eu tinha começado a errar, eu acabei desmanchando tudo pela segunda vez. E vou começar novamente pela terceira vez. Então, pra quem... crochê é paciência, mas pra quem está começando, precisa de paciência em dobro, em triplo, porque é desmancha, refaz, desmancha, refaz. Vamos começar novamente. Bem, começou a tomar forma e a dar certo. Tô acompanhando aqui e indo, só que agora eu vou voltar lá no salão pra fazer a hidratação e vou dar uma leve cortada nas pontas. E é isso. Cheguei em casa e não resisti, gente. Ai, foi mais forte que eu, mas eu vou comer duas barrinhas dessa, no máximo, só pra matar a vontade de comer doce. E trouxe mais algumas coisas, o problema é o que tem aqui dentro. Eu vou guardar logo essas coisas e aí vocês vão acompanhando pra ver o que eu trouxe. Inclusive, comprei esse leite condensado pra testar. Eu vi que o mais importante do leite condensado é ele ter o máximo de gordura possível. E os outros todos têm 4 ou 6. E esse daqui ele tem 8. E ele é integral. O único que tinha 8% de gordura, que era o máximo, igual o leite moça de latinha. Então, olha, se ele tá no mesmo, ali, na mesma categoria do leite moça de latinha, então
Ele promete muito, vamos ver se ele vai entregar tudo que ele tá prometendo. Enfim, vou testar. Trouxe limão para fazer uma coberturazinha de limão, porque eu trouxe o meu bolo de saco favorito, que é esse. Vocês já me viram falar sobre ele e fica, olha, uma delícia, eu amo, mas vou comer com moderação, né, quando eu fizer. Geralmente eu faço o bolo batido mesmo, normal, com farinha de trigo, enfim. Mas eu gosto de bolo de saco, mas dos bolos de saco esse aqui é o meu favorito. É o livro que eu tô lendo. Lembrando que o link de tudo que eu mostro nos vlogs fica aqui embaixo no box de descrição. Se vocês puderem sempre comprar na Amazon e na Shopee com os meus links, eu agradeço muito. Então vamos falar desse livro aqui, gente. Isso aqui é uma fantasia tão legal, tão legal. Elas ainda estavam na barriga da mãe quando a vida delas foi interrompida. Então, elas renascem na Terra do Nunca com 9 anos. E a partir daí, de 9 anos, elas vão passando por vilas que, à medida que elas vão crescendo, as vilas vão mudando. Então, elas começam em uma vila e em 3 anos elas ficam ali com um guardião, uma guardiã e vai para a escola e entender como é que funciona o mundo ali da Terra do Nunca, entender várias coisas. E vai passando, a gente vai acompanhando a Alison, que é a protagonista, passando pelas vilas e ela vai crescendo e a gente vai vendo a maturidade dela de lidar com as coisas. Óbvio que ela sente falta da mãe que ela nunca conheceu aqui na Terra, né, na Terra real, que ela deveria ter nascido, e ela se pergunta por que foi rejeitada, ela fica se questionando por que minha mãe não me quis. Enfim, eu não quero falar muito para não dar spoiler, mas, gente, vale muito a pena. Eu tô em 70% da história e eu quero acabar esse livro até amanhã, né, como eu falei, amanhã é dia 28 de fevereiro, e eu quero finalizar pelo menos esse livro. Esse livro foi o último que eu comecei a ler em fevereiro e vai ser o único que eu vou acabar em fevereiro. Então, é isso. Bom dia, gente. Sábado. Hoje é sábado, dia seguinte, acabei de acordar. E hoje eu acordei super cedo porque eu tenho um exame para fazer uma consulta com 2 exames preventivos mesmo. Tá chovendo muito, muito. Vou mostrar aqui pra vocês. Gente, a aparência dele talvez não ficou assim, lá essas coisas todas, mas ele ficou muito bom, é muito fofinho, fica muito molhadinho. E essa calda geralmente eu faço calda de chocolate, sem ser com leite condensado, com açúcar, leite e cacau. E fica muito bom, muito bom. Mas, como eu tô sem cacau aqui, e eu ainda ia ter que comprar, eu fiz com limão. E eu amo, amo, amo essa cobertura de limão. E não vai para o fogo, tá? Não mexe igual brigadeiro no fogo, não. É só botar um leite condensado, um creme de leite. Eu espremi 2 limões grandes
E eu passei no mix, mas pode passar no liquidificador, enfim. Ficou excelente com essa cobertura de limão. Tô comemorando porque eu fui no médico e o médico me elogiou, eu tinha perdido alguns quilinhos, então eu vou comemorar com um bolo. Hum, ficou muito bom. Bom dia, pessoal. Começando mais um dia por aqui. Eu já fiz meu devocional. Sempre faço pela manhã. Eu não costumo gravar meu momento de devocional quando eu tô gravando o vlog, porque é um momento tão íntimo. O Senhor mesmo já tinha orientado, né? Que quando a gente vai orar, quando a gente vai ter esse momento de intimidade com o Senhor, a gente se tranca no nosso quarto. Para não ser esse momento de exposição, mas realmente para ser um momento íntimo com o nosso Pai amado. E aí, eu tenho feito um estudo em 1 Coríntios e tem sido tão enriquecedor, assim, tem sido tão bom. Eu faço a leitura do capítulo e aí eu vou anotando, fazendo um breve resumo do que o capítulo está explicando, está falando, está ensinando. E eu ressalto os principais pecados destacados naquele capítulo e como Paulo tem orientado para os cristãos agirem de acordo com a determinada situação de pecado. E eu tenho notado que um dos principais pecados da igreja de Corinto era a imoralidade sexual e o orgulho. E isso acarreta muitas coisas, mas na verdade, a raiz dessas coisas, desses pecados, estava simplesmente, entre aspas, na falta de maturidade cristã. Então, como eu tenho refletido, como é perigoso a gente não avançar em maturidade cristã, porque isso faz com que a gente não avance em santidade, faz com que a gente não avance em conhecer ao Senhor e, consequentemente, a gente não consegue viver uma vida digna do Senhor. Se a gente não conhece ao Senhor, não conhece a Sua palavra, não conhece o que Ele nos orienta a fazer, a como agir, a como viver nesse mundo, então a gente realmente vai viver como cegos. Então, como é perigoso a falta de maturidade cristã. E eu tenho orado muito ao Senhor para que Ele me conceda essa maturidade, para que Ele me conceda também o amor a Ele sobre todas as coisas. E eu tenho refletido muito como, quando a gente é imaturo espiritualmente falando, a gente pode correr o risco de desejar mais as coisas terrenas do que as coisas do céu, do que desejar o dia da volta de Cristo, que é o ápice da história da vida cristã, né? A gente, como cristãos, a gente vive aqui sabendo que somos peregrinos, que estamos aqui nessa terra de forma temporária, que aqui não é o nosso lar. Então, se a gente tem tudo isso em mente e essa ideia já tá madura no nosso coração, a gente não se apega às coisas dessa terra. A gente realmente tem a satisfação plena, completa no Senhor e esperar o dia da sua volta. E aí a gente não consegue mais ser enganado pelo nosso coração. A gente não consegue mais ser ludibriado, enganado pelas coisas desse mundo, porque o nosso coração já não está mais aqui. Então eu tenho pedido muito ao Senhor que Ele me dê cada dia mais maturidade espiritual para lidar com todas as coisas da vida. Sejam as questões de pecado que a gente realmente vai lutando dia após dia no nosso coração, sejam as coisas da rotina, da vida diária, seja a falta de contentamento no Senhor. Tudo isso a gente precisa de maturidade cristã. E a gente só consegue essa maturidade espiritual através do estudo diário, de deleitar-se na palavra de Deus. Então é tão essencial, importante, necessário, indispensável a gente ter esses momentos de estudo, não só de leitura. A leitura da palavra de Deus é importante, mas a gente realmente meditar nela, como diz o salmista Davi lá em Salmos. A gente precisa meditar na palavra do Senhor para que ela ilumine o nosso caminho, para que a gente não venha a ser enganado, para que a gente não venha a ter dúvida de como agir, para que a gente não veja o evangelho somente como uma lista de o que pode fazer e o que não pode fazer e não pode fazer. Na verdade, o evangelho, ele tem a base no amor ao Senhor, aquele que deu a sua vida e nos comprou a custo do seu próprio sangue. Então, quando a gente olha para as coisas dessa forma, a gente pede um coração grato ao Espírito Santo para enxergar todas essas coisas com satisfação plena no Senhor.
A gente consegue viver a vida cristã sem o peso de só cumprir a lei, de só uma lista do que pode e não pode fazer. Então, eu tenho refletido muito, principalmente nessa carta aos Coríntios, porque, na verdade, Paulo escreveu 4 cartas, e essa era uma igreja altamente problemática, como muitos sabem, porque realmente faltava maturidade espiritual. Por mais que eles já tivessem tido contato com cristãos que tinham um conhecimento excelente, assim, né, amplo do Senhor. E eles continuavam caindo em pecados tão, tão graves. Muitos desses pecados que os coríntios caíam, é, na verdade, nem o povo ímpio fazia, nem o povo ímpio praticava, que até para o povo ímpio era absurdo. Então, olha que absurdo, uma igreja que tinha esse acompanhamento de pessoas tão profundamente conhecedoras da palavra de Deus, eles caíam em pecados porque não conseguiam andar com as próprias pernas. Então, a gente precisa estar frequentando a igreja, a gente precisa ter contato com pessoas maduras, a gente precisa dessa inspiração, dessa comunhão, dessa edificação mútua, mas nós também precisamos aprender a andar com as nossas próprias pernas. Então, isso faz parte da maturidade espiritual e é super importante a gente sempre estar trazendo as verdades do Senhor à memória e lembrar delas para a gente poder viver uma vida que agrada ao Senhor. Então, como eu estava falando, Paulo já tinha mandado 4 cartas. Né? Ele mandou a primeira carta, tem 2 cartas que são canônicas, tem uma carta que se perdeu e tem uma carta que não está na Bíblia, não é canônica, mas é só lapada, é só chicote também, porque esse povo dessa cidade era muito promíscuo na cultura, e a cultura se infiltrou dentro da igreja. Então, tinha muitos problemas dentro da igreja. E Paulo amorosamente foi lá e deu orientações para que eles pudessem ajustar o seu olhar para o lugar correto, que era Cristo. Ele nos comprou, ele nos redimiu, ele nos justificou. Então, por isso, nós precisamos abandonar as práticas pecaminosas e nós precisamos, sim, de um novo estilo de vida, em obediência e em santidade ao Senhor. Então é isso, eu trouxe essa conversa aqui de reflexão, acho que ficou um pouco longa, e eu ia comentar sobre minhas leituras, não sei se eu comente, não sei, ia comentar também sobre minha aula ontem à noite, mas eu acho que ficou muito longa essa conversa aqui, e eu acho que eu vou fazer isso em outro momento. Organizando a minha saída para o supermercado, e se tem uma coisa que, para mim, como neurodivergente, me sobrecarrega assim muito, demais, ao extremo, são compras de supermercado. E eu sou uma dona de casa, então eu tenho que lidar com isso constantemente, mas eu me sinto altamente sobrecarregada. Porque, deixa eu ligar aqui o ar-condicionado. Porque, minha gente, pra mim, ir no supermercado é muita informação, é muito estímulo, é estímulo visual, é sensorial de sentir as coisas, de cheirar as coisas, de ver muitas pessoas, ver muitas coisas, ter que assimilar muitas coisas ao mesmo tempo, de preço, de escolher produto, de ver qual é o melhor, qual é o pior, qual é o que tá melhor, de escolher fruta. Enfim, quem é dona de casa sabe o quantos estímulos envolve você estar no supermercado. Mas, quando o neurodivergente já está tão sobrecarregado, cada mínimo detalhezinho assim desse sobrecarrega ainda mais. E aí fica tudo muito pior, muito mais aflorado, muito mais confuso dentro da nossa cabeça, muito mais exaustivo. Então, para uma pessoa típica, neurotípica, são coisas que, besteira, mas para um neurodivergente são coisas extremamente exaustivas. Então, povo, eu vou finalizar agora esse vlog, mas antes de finalizar o vlog, eu queria falar com vocês sobre as leituras. Eu falei lá no comecinho do vlog que eu tava terminando Se Pudesse Contar as Estrelas, e aí eu concluí leitura de fevereiro, a única, inclusive. Amei tanto que eu terminei a leitura e já baixei direto o segundo. Mas eu tinha comentado lá no meu Instagram que eu já ia começar a ler e tava super empolgada, e estou sim super empolgada. Só que eu lembrei que eu tinha prometido
dar atenção única, especial e exclusiva para essa leitura aqui. E ela merece, porque eu também estou muito empolgada e ela estava esperando. Então, entre dois que eu quero ler muito, eu vou dar a prioridade para aquele que estava me esperando já há mais tempo, que é esse aqui sobre aconselhamento. Eu comecei, já marquei e mostrei para vocês que eu marquei muitíssimo. Olha só. Tem muita coisa marcada mesmo nas primeiras 70, 80 páginas que eu li. E tô realmente, assim, gostando demais. Já me trouxe vários insights, várias reflexões. Uma das reflexões que eu mais gostei até agora, que gravou-se no meu coração, tem muitas, mas uma que eu posso comentar agora é sobre como um pecador, ele vai responder ao pecado de outro pecador com um pecado. Deu pra entender? Então, a gente consegue ver isso claramente nas relações mais próximas que a gente tem. Se você é casada, você vê com o seu esposo. Se você mora com sua mãe, com seu pai, você vê isso dentro de casa. Por isso que o relacionamento de família é conturbado, tende a ser conturbado, porque são muitos pecadores ali e muitos pecados ao mesmo tempo em um mesmo espaço ali, juntos, lutando um contra o outro. E a gente tem que pastorear o coração da gente para que não seja assim, para que o pecado não nos domine, porque nós não somos mais escravos do pecado. E outra coisa que ele fala aqui no livro é como todos nós somos conselheiros. Todos nós estamos ali constantemente aconselhando e sendo aconselhados. Isso é a base de todo relacionamento. E aí a gente precisa ter um conhecimento bíblico para a gente filtrar aqueles conselhos bons e os conselhos ruins. Aqueles conselhos que, se a gente aplicar na nossa vida, vai glorificar ao Senhor e aqueles que não vai. E da mesma forma, a gente também precisa ser conhecedor da palavra de Deus para a gente poder aconselhar aos nossos irmãos ou às pessoas que estão ao nosso redor, de forma que a gente influencie essas pessoas a fazer o que agrada ao Senhor. E na página 77 que diz: a questão não é quem está aconselhando, todos nós estamos. A questão central é se esse aconselhamento está enraizado na revelação do Criador, ou seja, na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus realmente ela é útil para toda situação, para todos os momentos, para nos instruir, para nos orientar, para clarear o nosso caminho, para a gente ver onde está pisando. Então, se a gente amasse a palavra de Deus sobre todas as coisas, se a gente nos dedicasse em conhecer a Deus de forma profunda e nutrir um relacionamento profundo com o Senhor, nossos problemas diminuiriam, com certeza. A gente conseguiria enxergar a vida por outra ótica e algumas coisas ficariam mais fáceis. E eu não estou pregando aqui que a vida do cristão é um morango, né? É só coisa boa, que é só prosperidade. Não. Mas quando a gente fala em conhecer ao Senhor, em amar o Senhor, em estar satisfeito no Senhor, e o nosso coração vai permanecer alegre, numa alegria inabalável, é porque essa alegria ela não depende de circunstância, não depende se está tudo bem para eu estar alegre, depende de eu ter o Senhor, de eu conhecer o Senhor, de eu amar o Senhor, e por isso eu estou contente. E essa alegria inabalável que nos dá é o Espírito Santo. Então, não vai depender de ter acontecido algo muito bom, muito ruim, mas como Paulo mesmo disse, tudo posso naquele que me fortalece, porque ele estava satisfeito, então não importa o que viesse, não importa a situação que acontecesse, ele estaria satisfeito em Cristo e é isso que a gente deve procurar. Esse livro vai falar sobre isso e sobre várias coisas, eu tô bem no comecinho, tem vários trechos que eu destaquei aqui, e aí ele fala sobre várias coisas, eu tô aqui no comecinho, então ele tá bem na base mesmo, assim, no que é fundamento para o aconselhamento, para o relacionamento entre cristãos, para como você lidar, para como você ouvir as questões do irmão, para como você dar bom testemunho. É isso que ele tem tratado até agora. Então, aqui na página 30 que eu falei, né? Pecadores têm a tendência de reagir de maneira pecaminosa quando são vítimas do pecado de alguém. Isso que eu estava falando naquele momento ali no começo. Então, assim, são muitas páginas que eu já destaquei, muitas reflexões que já levantou aqui. E assim, eu acho que vai ser um favorito, foi uma indicação de uma amiga minha da igreja, e ela leu, favoritou, é tanto que ela já tá relendo em menos de, sei lá, 8 meses, um ano, com certeza menos de um ano. E eu falei pra vocês que eu comprei ele com um precinho super maravilhoso lá na Shopee. E aí eu vou deixar o link pra vocês também, porque o preço tá menos que a metade lá em relação ao que, pelo menos, está na Amazon até agora. Então é isso, eu espero que vocês tenham sido abençoados nesse vídeo, que vocês tenham aproveitado as reflexões que eu trouxe, que vocês sejam realmente alcançados pela palavra do Senhor que eu tenho compartilhado de diversas formas e de diversos formatos aqui no meu canal do YouTube.
E é isso, não esquece de se inscrever, ativar o sininho. Em breve vou voltar com um vídeo por semana. Eu tô fazendo um vídeo a cada 15 dias, mas em breve voltarei com um vídeo por semana. E é isso. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo.